Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elias Mendes, esse é o canal Mega Astrologia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a constelação de Perseu e principalmente da sua estrela Beta, a estrela Algol. É uma estrela que tem uma reputação bastante complexa, se a gente for analisar textos da astrologia tradicional mais antigos a respeito dela, né, sobre o que ela diz. E carrega consigo até hoje uma reputação extremamente negativa, né, através de seu significado. Então, nesse vídeo nós vamos conhecer a história dessa estrela, né? A gente vai tentar compreender como que ela adquiriu reputação tão negativa. A gente vai também ver um pouco sobre as suas propriedades astronômicas para entender também um pouco do porquê, uma possibilidade do porquê dela ter ganhado uma reputação tão sinistra, né? A gente vai falar também sobre os significados dessa estrela do ponto de vista astrológico. A gente vai ver o background mitológico, de como surgiram esses significados também. E, principalmente, a gente vai analisar tudo isso à luz dessa superativação que essa estrela está recebendo de um stellium que se formou nos últimos dias no signo de Touro, que já está se desfazendo, na verdade, né? Mas principalmente da influência que ela vai passar a ter nos próximos meses, por parte da conjunção que o planeta Urano vai fazer com ela, dentro de um período de aproximadamente um ano, contando a partir de agora em diante. Assim. Do ponto de vista histórico, a gente encontra menções sobre essa constelação na cultura babilônica, onde ali eles viam a imagem de um homem ancião, né? Entre os chineses, a gente tem ali a figura de um general. Os egípcios antigos, ali eles projetavam uma de suas divindades menores, que era uma divindade que estava associada à nascente do rio Nilo, de nome Kem, ou Kenubis, né? Tem esses dois nomes, dependendo do período histórico que se analisa, né? Mas como Kem, ela é geralmente representada como um homem de pênis ereto, né? Talvez não seja tão conhecida essa divindade justamente por esse fato. E finalmente na Grécia Antiga, eles projetavam ali a figura do herói Perseu, um dos principais heróis da cultura grega, equivalente em importância ao próprio Hércules, tendo uma origem similar, assim, ele também é filho de Zeus e tal, no caso Zeus foi o pai de Perseu com a mortal, de acordo com o mito, né? E a primeira aparição dessa constelação vai ser no livro Almageste, do Ptolomeu, né, que foi publicado por volta do ano 150 depois de Cristo, durante o Império Romano, né, quando ele vivia na cidade de Alexandria. Nessa publicação do Ptolomeu, não existe menção ao nome das estrelas, né? Não tem menção, por exemplo, a palavra Algol, que é a estrela, no final das contas, que é sobre a qual a gente vai conversar mais aqui nesse vídeo, né? O termo Algol, ele começa a aparecer em publicações de astrônomos árabes, né, que faziam também seus catálogos de constelações e estrelas, né? E para essa estrela eles deram o nome de Ras al-Algol, que ficou conhecido depois no Ocidente como Algol, simplesmente. O significado dessa palavra no árabe é algo como demônio ou ghoul, aquela criatura meio zumbiforme das mitologias ocidentais, etc. Por volta do ano de 1670, o astrônomo Montanari descobre a natureza variável, eclipsante do brilho de Algol, né? E a partir disso, no Ocidente, começou a se especular que os antigos talvez soubessem dessa variabilidade da estrela. No que consiste isso? A cada aproximadamente 40 dias, Algol sofre uma variação no seu brilho em que ela quase apaga e desaparece da possibilidade de ser vista a olho nu. Né? E é uma coisa que acontece durante algumas horas, né, dentro desse período de 40 dias, apenas 10 horas, né, seguidas, num determinado dia, acaba acontecendo isso.
é quando ela desaparece, quando ela some, né? Então se cogitou na possibilidade de, por conta dela ter essa natureza, os antigos percebessem isso como uma coisa de mau agouro, uma coisa negativa, e daí vir essa atribuição tão pesada e tão sinistra com relação aos significados dessa estrela que se construíram depois. Só que isso é contestado por duas razões. Existem outras estrelas que têm a natureza similar à de Algol, né, que tem essa natureza variável, e que não tem essa reputação tão negativa, né? E não existe menção na antiguidade aos desaparecimentos de Algol, né? Porque eles também não são tão fáceis de se perceber e não são desaparecimentos completos. Ela simplesmente é uma modificação no brilho, né? Ela diminui um pouco a magnitude dela, digamos assim. E um dos fatos assim que torna mais estranha a importância que foi dada ao Algol é o fato de ela ser uma estrela de apenas segunda magnitude, ela não é de primeira magnitude. Portanto, ela não é uma das mais brilhantes do céu, né? Mas mesmo assim, ela consta como uma das estrelas mais importantes na literatura astrológica, pelo menos. Bom, sobre a mitologia da constelação de Perseu, a gente pode citar que Perseu era um dos principais heróis da mitologia grega, né? Muito conhecido pelos seus feitos, né? No mesmo nível de importância de outros heróis como Hércules e Teseu, por exemplo. E uma das principais missões na vida de Perseu teria sido a execução da Medusa. A Medusa, para a gente compreender, ela tem duas origens, né? Mas eu vou aqui falar de uma das principais e menos antiga, né? Mais ali da época da Grécia Clássica mesmo. E numa dessas origens, Medusa era uma sacerdotisa da deusa Atena. Ela trabalhava no templo de Atena, na cidade de Atenas mesmo, lá na Acrópole, né? E se trata de uma mulher muito bonita, era uma pessoa muito atraente, muito consciente disso, tinha muito orgulho dos seus cabelos, que eram longos, etc. Né? Mas ela era virgem, porque todas as donzelas que trabalhavam como sacerdotisas de Atena tinham que ser virgens. Né? Bom, a beleza acabou chamando a atenção do deus dos mares, Poseidon. Esse deus se apaixona, entre aspas, né, por essa sacerdotisa e resolve raptá-la e manter com ela relações não consentidas. Desse fato, ela acaba engravidando do deus Poseidon, né? Deixa de ser virgem, mas ela retorna para o templo de Atena como se nada tivesse acontecido. Ela tenta esconder essa história. Resultado, como Atena era uma deusa, ela sabia o que tinha acontecido, ela percebeu que essa sacerdotisa tinha infringido um dos seus mandamentos lá no templo, né? E como punição, transformou os lindos cabelos da Medusa em serpentes. E assim, de uma das mulheres mais bonitas da Grécia, ela se converte numa monstruosidade. E é banida e passa a habitar o deserto da Líbia, né, que é um país que fica na África, mas diretamente ao sul da Grécia. Na Líbia, a Medusa passa a habitar uma caverna, né, repleta de estátuas desses incautos que foram ao encontro dela. Porque quem olhasse para a Medusa se transformava em pedra, de tão assustadora que era a imagem dessa criatura. Para cumprir a missão de decapitar a Medusa, Perseu teve a ajuda da deusa Atena, do deus Hermes e do deus Hades, que lhe deram artefatos mágicos, uma sandália alada, dada do próprio Hermes, né? Que permitia que ele voasse, que ele pudesse se locomover com mais velocidade, etc. Um elmo de invisibilidade, dado pelo deus do submundo, Hades. E da deusa Atena, ele recebeu um escudo que tinha um espelho na sua frente, assim, né? Então, com esse escudo, ele conseguia fazer com que ele conseguia não olhar diretamente para a Medusa, assim, se prevenindo de se transformar em pedra, né? E com o reflexo desse escudo, ele mata a Medusa usando da própria arma dela, né? Com ela olhando para o próprio reflexo e ela mesma se transformando em pedra. E aí ele vai lá com a espada e corta a cabeça dela e passa a usar essa cabeça como arma depois, né? Porque no retorno dele para a Grécia, por exemplo, ele vai passar pela Etiópia, vai acabar salvando uma princesa que estava em apuros por lá, conhecida como Andrômeda, que está em outra constelação, que é vizinha de Perseu no céu, inclusive.
um monstro que iria devorá-la e tal, então ele usa essa cabeça da Medusa para transformar esse monstro em pedra. E depois ele entrega a cabeça para a própria deusa Atena. E Atena passa a usar a cabeça da Medusa no seu busto como uma espécie de amuleto, né? E era um costume na Grécia Antiga a confecção de amuletos com a cabeça da Medusa, já que isso era uma coisa associada à própria deusa da guerra, né? Para amedrontar os inimigos como uma coisa que afastava o mal de alguma maneira, ou como um amuleto protetor de alguma forma. Então a gente percebe que dois personagens são muito importantes nessa história, além de Perseu. A própria Medusa e a deusa Atena, né? A deusa Atena, na verdade, ela está por trás de tudo, porque ela transforma a Medusa no que ela é, como uma punição por uma injustiça que havia sido cometida contra a Medusa. E a Medusa é essa protagonista na constelação de Perseu, porque ela é essa cabeça demoníaca associada à estrela Algol, né? Que terminou ficando para a história como uma estrela mais importante dessa constelação, mais importante até do que a estrela Alfa, né? Bom, a constelação de Perseu como um todo é percebida como uma constelação poderosa, mas pouco benéfica. Representa pessoas egoístas e sem escrúpulos ao perseguir seus objetivos, e inclinadas à mentira, à deslealdade ou à violência. Entretanto, somente Algol se destaca nessa constelação. Todas as outras estrelas de Perseu são eclipsadas pelo mito da Medusa, e Perseu termina seus dias não passando de um coadjuvante na sua própria constelação, onde ela, a terrível Górgona, reina soberana, mesmo morta. É interessante lembrar que Perseu dá a cabeça da Medusa para a deusa Atena, né, que coloca a cabeça da Medusa no seu escudo, que ela chamava de Aegis. Atena era a deusa da sabedoria, né, era uma deusa que tinha principalmente a função de ser a patrona da cidade de Atenas, e era uma deusa que estava muito relacionada às atividades profissionais que se exercem no contexto urbano, né? Como trabalho de artesão, de costura, de marcenaria, esse tipo de coisa. Mas a principal faceta e o que fazia com que Atena fosse uma das deusas mais adoradas de toda a Grécia era o fato de ela ser a deusa da guerra. A gente tem dois deuses que são associados à guerra na mitologia grega. A gente tem Atena, que era a deusa da guerra, a deusa da vitória, e uma deusa dos confrontos abertos, uma deusa relacionada à estratégia também. E a gente tem o deus Ares, que em Roma recebe o nome de Marte e ganha muito mais importância no contexto romano. E ele acaba assumindo o posto de deus da guerra para os romanos. É por isso que o planeta Marte é associado a essa coisa de guerra, etc. Né? Só que para a Grécia Antiga, a deusa da guerra era Atena, na verdade. Né? Enquanto que Ares ele era muito mais um deus das carnificinas e era um deus da violência que era empregada nas guerras. Né? Então ele era uma espécie de deus assim para o qual se realizavam sacrifícios quando a gente queria a destruição, causar dor, causar a ruína de um inimigo. Não somente num contexto de guerra, né? Num contexto às vezes de alguém que a gente não gosta, inclusive. Enquanto que para Atena a gente rezava, os gregos rezavam, né? No sentido de buscar proteção e pedir a vitória numa batalha, entendeu? Como se fosse como se houvesse uma divindade da guerra num sentido mais honrado e uma guerra num sentido mais sanguinolento. E Ares tinha essa reputação negativa, e a prova disso é que ele não era uma divindade muito cultuada, né? Na verdade, ele era muito mais cultuado no próprio campo de batalha, né? Onde geralmente se sacrificavam galos, né? O macho da galinha e tal, uma figura masculina, assim. E não se via, não existiam muitos templos para o deus Ares pela Grécia Antiga, né? A gente às vezes associa Atena erroneamente a uma deusa da justiça. Só que essa conotação de deusa da justiça ela recebe com o nome de Minerva e é dada pelos romanos, né? Então, ela, como Minerva, ela preside o direito romano. Só que na Grécia Antiga ela era a deusa da guerra mesmo. Ela era um pouco uma deusa bastante perigosa nesse sentido.
E a Medusa, ela é colocada no busto de Atena como uma espécie de aviso para os seus inimigos, como uma ameaça, né? E os próprios gregos, nessa cultura, eles também confeccionavam amuletos com a mesma finalidade, entendeu? Para afastar os espíritos ruins, os inimigos, a desgraça e assim por diante. Era uma forma de assustar o mal com a imagem da Medusa, né? Então, assim, não é exagero que a gente atribua a Algol e a Medusa, né, mas a estrela Algol também o peso da própria deusa da guerra. Não é um exagero. Especialmente quando a gente leva em consideração que, assim, como a constelação de Perseu ela é paralela, tá, um pouco mais ao norte, da própria constelação de Áries, e para os helenistas, a constelação de Áries era associada à própria deusa Atena, especialmente para os gregos nesse caso, né? Que talvez cause um tilt na cabeça das pessoas porque associam a palavra Aries com Ares, deus da guerra, e não tem relação nenhuma coisa com a outra. Em tempos mais antigos, a gente ia encontrar no signo de Ares a estrela Algol, especialmente no período da Grécia Antiga. Ela, na época da Grécia clássica, essa estrela ela estaria mais ou menos no final do signo de Áries, né? Com a precessão dos equinócios, a gente sabe que as estrelas de fixas não têm nada, elas se movimentam. Na verdade, é a própria Terra que se movimenta no seu próprio eixo, fazendo com que elas se desloquem no plano da eclíptica, né? E por isso que hoje em dia a gente tem a estrela Algol na constelação de Touro, né? Já quase no final da constelação de Touro, inclusive. Daqui a aproximadamente 200 e alguma coisa anos, ela vai estar entrando no signo de Gêmeos. Acredito que seja daqui a 280 anos, mais ou menos, ou 250 por aí. Na astrologia clássica, a reputação dessa estrela é maléfica, né? Sendo associada à autoridade, tirania e abuso de poder. Também costuma ser linkada a mortes violentas por decapitação ou enforcamento ou outras formas de pena capital. De certa forma, essa estrela, ela olhando de uma perspectiva contemporânea, né, dando a minha própria interpretação neste caso. Tá? Mas a gente pode analisar Algol, de certa forma, simbolizando o feminino sob a ótica do masculino amedrontado pela beleza, né? E pelo poder que essa beleza exerce sobre as emoções do homem. E por essa razão, é uma estrela que vai estar associada ao próprio ódio ao feminino e à violência com que se trata não apenas o feminino, mas tudo aquilo que é mais frágil, de alguma forma. E esse ódio ao feminino a gente vê expresso na própria mitologia da Medusa, né? Porque na origem, como a gente viu, ela é violentada pelo deus Poseidon, né? E ao invés de ser acolhida, né, de Poseidon ser punido, ela que é punida, né? Então a gente pode ver ela como, antes de tudo, como uma opressão ao feminino. E a partir disso a gente pode ver ela também num contexto dela representar a injustiça e a violência que é infligida sobre os mais frágeis, né, sobre as pessoas mais frágeis. Então, assim, a gente vai perceber que imensas injustiças são cometidas ou muita violência acaba acontecendo em épocas de fortes ativações da estrela Algol. Eu vou citar para vocês algumas. Bom, uma das principais ativações que a gente viu da estrela Algol foi de um trânsito de Saturno pelo signo de Touro, onde uma retrogradação se deu entre 1794 e 1795, onde um dos estacionamentos era em conjunção à estrela Algol, que naquela ocasião se localizava no grau 23 de Touro. Bom, nessa época, a França estava sob a Revolução Francesa, que havia entrado no seu período conhecido historicamente, posteriormente. Na verdade, chamado, inclusive, por alguns dos próprios revolucionários, como o período do terror, ou reino do terror, onde aquele regime revolucionário se transforma em um regime de exceção. Muitas pessoas são presas, executadas sem julgamento. Né? Mas não milhares de pessoas acabam sendo presas e executadas. Né? Muitas outras terminam morrendo na prisão mesmo, assim.
mas a maioria tem execuções em praça pública com um instrumento muito icônico, muito associado à Revolução Francesa, era a guilhotina, né? E como vocês sabem, a guilhotina serve para cortar cabeças, né? Se acreditava na época que essa era uma forma mais humana, digamos assim, de realizar uma execução, né? Especialmente levando em consideração os outros métodos de execução que eram praticados na França. Aí, o regime do terror, ele termina oficialmente em meados de 1794, com Saturno já em conjunção ao Algol, né? E nessa época ele termina com a execução do próprio Robespierre, que foi um dos maiores líderes da Revolução Francesa. Então, a Revolução ela se transformou num movimento tão radical, né, tão violento, que ela acabou se voltando inclusive contra os próprios revolucionários em algum momento. E por mais que a terminologia usada na época deixasse de ser o terror, ou o regime de exceção tivesse deixado de estar oficialmente em vigor, a partir de 1794, a maioria dos historiadores considera que isso continuou até 1795, na verdade. Então, durante toda a ativação de Saturno com Algol. Assim, se a gente levar em consideração, por exemplo, o trânsito de Urano no final de Leão, mais no começo da Revolução Francesa, né? Que estava com a estrela Regulus, mas também em quadratura com Algol. E se a gente for ainda mais ousado e levar em consideração Plutão, que ainda não tinha sido descoberto, que estava em Aquário, né, também lançando uma quadratura, a gente percebe que essa região do zodíaco ela estava vivendo um verdadeiro massacre e sendo hiper ativada, né? Muito embora a ativação de Algol de qualquer estrela fixa, na verdade a gente considera geralmente como muito mais importante quando em conjunção, mas ela materializou esse significado de Algol, né, com a conjunção de Saturno, onde a gente teve num período ali de alguns meses o maior número de execuções por decapitação da história. Então a gente teve essa ativação. E uma outra ativação ocorreu entre 1941 e 1942. Durante esta ativação de 41 e 42, a gente estava sob a Segunda Guerra Mundial, né? E o que acontece? Quem ativou o Algol, né? Dessa vez foram os planetas Urano e Saturno. Urano já tinha ativado o Algol desde 1940, né, ao longo de todo o ano de 1941, e continuaria próximo de Algol ainda até o começo de 1942. E Saturno seria ali entre o segundo semestre de 41 e o primeiro semestre de 1942. Em 1942 acontece uma conjunção entre Urano e Saturno, mas no último grau do signo de Touro, né? Tudo isso no contexto ali da Segunda Guerra Mundial. O que acontecia especificamente nesse momento? Foi a fase da Segunda Guerra Mundial em que os campos de concentração, que existiam já por toda a Alemanha, todo o território ocupado da Alemanha, né? Eles não tinham necessariamente ainda a função de serem campos de execução ou de extermínio, né? Mas eles passam a ter essa função a partir dessa conjunção de Saturno e Urano com Algol, a partir daquilo que ficou conhecido como Resolução Final na Segunda Guerra Mundial. Então, onde o assassinato em massa, né, ele passa a ser praticado em escala industrial nesses campos de extermínio. Isso aconteceu porque a Alemanha, ela primeiro começa a ter derrotas no fronte soviético, né? Eles estavam tentando invadir a União Soviética, estavam tendo sucesso inicialmente, mas nesse período eles começam a ter as suas primeiras derrotas, e uma das mais icônicas foi a Batalha de Stalingrado, né, que começa a representar um ponto de virada. E na mesma época a gente tem a entrada dos Estados Unidos nessa guerra. Então, ao se perceber cercado dos dois lados, né, tanto do Ocidente quanto do Oriente, o Hitler entra num estado de loucura, digamos assim, e entra num processo assim de execuções e assassinatos de todos aqueles que ele considerava inimigos, em especial judeus, eslavos, comunistas, enfim, pessoas que eram consideradas desviantes de alguma maneira, né? Ou inimigos do Estado. Nesse caso, não eram decapitações que aconteciam, né? As pessoas eram executadas principalmente em câmeras de gás, mas não somente, tinham execuções com armas de fogo e de diversos outros tipos, né? Mais recentemente, entre o ano 2000 e 2001, a gente teve uma retrogradação de Saturno no final do signo de Touro, entre o comecinho de Gêmeos e o final de Touro, na verdade,
que contou com um estacionamento de Saturno em conjunção exata com Algol durante todo o primeiro trimestre do ano de 2001. Né? Não foi durante a conjunção exata de Saturno com Algol, mas alguns meses depois a gente sabe que aconteceu o atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Né? Então essa foi uma das ativações mais importantes e mais recentes que a gente teve de Algol. E agora, em 2024, entre 2024 e 2025, a gente vai ter uma ativação por parte do planeta Urano, né? Que foi um dos ativadores durante na época da Segunda Guerra Mundial. A grande questão é, o próprio fato de Urano estar no signo de Touro já não é uma coisa muito boa, né? Ele vai estar levando imprevistos, instabilidade a uma área do zodíaco em que normalmente a gente gostaria que houvesse certeza, segurança, estabilidade, assim por diante, né? E a gente imagina que nessa conjunção com Algol a gente tenha, de certa forma, uma piora do que já tem sido o trânsito de Urano pelo signo de Touro, que acontece desde 2018, onde a gente já teve pandemia, né, e onde a gente está começando a ter agora uma série de distúrbios no planeta em termos climáticos. A gente teve nesse ano de 2024, que ainda nem terminou, que está só na metade, né, muitos episódios de inundações gigantescos, né? Fora as duas guerras que estão acontecendo, quer dizer, na realidade são até mais, né? Só que não são todas noticiadas, né? As que são mais noticiadas e que estão mais ali no consciente. É a guerra na Ucrânia e a guerra, aliás, o massacre de Israel contra a população palestina, né? A gente tem esses dois eventos acontecendo, que tem uma associação muito forte com o Algol, que é onde morrem muitas pessoas, né? Ah, e que a gente tem no momento é isso, né? A gente vai ter essa ativação de Algol nos próximos anos, né? E não é uma coisa assim para que todos se preocupem necessariamente. As pessoas que têm Algol, por exemplo, já definida no mapa, seja pela conjunção com algum planeta e etc., na verdade pode ter inclusive um momento muito bom, né? A grande questão é que fica no coletivo essa simbologia de Algol, e ela pode ser imprimida através de eventos, através de algumas desgraças que aconteçam durante o período que possam levar a muitas mortes, né? Isso não é algo que é exclusivo de Saturno em conjunção ao Algol, ou de Urano em conjunção ao Algol, ou de qualquer ativação de Algol. É uma coisa que acontece mesmo, assim, a humanidade ela inflige dor e sofrimento contra ela mesma, né, de maneira ininterrupta ao longo da história, né? Só que é como se houvesse uma crueldade especial quando a gente tem uma ativação de Algol. Esse que acaba sendo o ponto, talvez. Bom, tomara que você tenha considerado esse vídeo informativo. Se gostou do vídeo, dê um like. Considere se inscrever no canal, né? Eu ficaria muito grato. E um abraço a todos, é isso aí.